Provérbio 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, tens contigo os meus mandamentos, para fazer ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então terás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Vejam a importância de guardarmos a palavra de Deus, de escondermos o nosso coração. Porque Jesus disse, a boca fala, do coração está cheio. Ele disse aos fariseus, raça de víboras, como quereis ser bons, sendo maus? Porque o que há da amorância do coração disso fala a boca. E um coração regenerado, um coração renovado, um coração que nasceu de novo, um coração que tem Jesus Cristo no seu coração, que Jesus habita no seu coração, na sua vida, no âmago do seu ser, no recôndito do seu ser, no profundo do seu ser, no espírito humano, no espírito homem, que é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais íntimo de todo o ser. É aí que Deus fala. Então, ao guardarmos, vejam o que nós encontraremos: paz, refrigério, triunfo, vitória, descanso. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O verso anterior, 9, diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Ele pergunta, como purificará o mancebo o seu caminho? E depois responde, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me desviei, não me deixei desviar dos teus mandamentos. Entendi a tua palavra, escondi aliás a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se há um segredo, digamos assim, para nós podermos entender a palavra de Deus, se há um segredo, é nós escondermos a palavra de Deus. É meditarmos na palavra de Deus, como disse Deus a Josué 1:8. Não deixes apartar a palavra da tua boca. Antes medita nada de dia e de noite, não a deixes apartar da tua boca. E quando a palavra se aparta da nossa boca, nós conseguimos perceber e entender qual o tipo de confissão irá sair. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e manifestarei a ele. Verso 23, disse Jesus. Respondeu Jesus, disse: se alguém me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Não é por acaso que a palavra diz: somos a habitação do Espírito Santo. Por isso o capítulo 11 de Marcos, nós falamos sobre isso. É a relação íntima entre a figueira e o templo. A figueira representando o povo, a figueira com folhas não tendo fruto, uma figueira infrutífera. E porquê que ela é infrutífera? Porquê que o povo era infrutífero? A resposta vem a seguir. O templo estava contaminado. Havia pecado no templo, representando todo tipo de obra imunda que era praticada pelo povo em relação ao templo. Visto que a figura representou o povo, as folhas, a ausência de fruto, um povo infrutífero. E quando é que nós somos infrutíferos? Quando vivemos fora da vontade de Deus, quando vivemos debaixo do pecado, da lei do pecado e da morte. Jesus veio para nos resgatar da lei do pecado e da morte. E por isso nós vemos a relação íntima. E a seguir à purificação do templo nós vemos a fé. Jesus falou à figueira que secasse o problema da figueira. Qual é o problema dessa figueira? Era o pecado, era do povo. Purificou a seguir o templo e a seguir os discípulos viram aquela maravilha de manhã quando passaram e viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Jesus disse: tende a fé do tipo de Deus, porque em verdade vos digo,
Qualquer que disser este monte, ergue-te, precipita do mar, ele não virá ao seu coração, mas querido, se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso, é sinal da confissão. Mas eu quero hoje falar um pouco mais sobre Marcos 4, porque nós iremos ver aqui alguns pormenores muito importantes em relação à fé. E depois iremos, então, na segunda parte, a Marcos 11, sobre a figueira e o templo, toda a relação íntima que há sobre a confissão da fé. Mas eu queria debater-me aqui e meditar consigo, trazer até si aquilo que Deus, o Espírito Santo, revelou por meio da sua palavra, alguns aspectos que talvez você nunca tenha visto a palavra de Deus desta forma. Mas o Espírito Santo, Ele, os nossos olhos, diz que nós receberemos entendimento à luz. Os nossos olhos se abrirão. Estes mistérios se abrirão. Por isso eu disse, venha comigo nesta viagem extraordinária na meditação na palavra de Deus. Porque você nunca jamais será o mesmo. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E juntou-se uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. Ensinava-os muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E começou o semeador, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. Outra sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos. E crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em terra e deu fruto, que vingou e cresceu e produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no. Interrogaram acerca daquela parábola. E disse-lhes: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles que, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma forma, do mesmo modo, os que recebem a semente sobre os pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas, não tendo raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Estes são os que foram semeados em boa terra. Estes são os que foram semeados em boa terra. Os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire? Ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medires, vos medirão, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite, e a semente brotasse e crescesse.
não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se a foice, porque está chegada à ceifa. E dizia, ao que assemelharemos o reino de Deus, e com que parábola o representaremos. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu se podem aninhar debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, vejam, depois deste episódio vamos entrar na parte que o Jesus entra no barco e que os discípulos entraram com ele e disse: passemos para o outro lado. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com eles outros barquinhos. E levantando-se um grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E estava na popa, ele estava na popa dormido sobre uma almofada. E despertaram dizendo: mestre, não se dá que pereçamos. Aqui começou o rock and roll. As suas pernas se tremiam com varas verdes. E eles, despertando, repreendeu o vento e disse: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: porque sois tão tímidos e ainda não tendes fé? E disse-lhes: porque sois tão tímidos e ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns para os outros: mas que é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vemos a explicação da parábola do semeador. Vemos que Jesus depois explica em relação à semente de mostarda, que é mais pequena de todas as sementes, como Jesus disse. Mas depois de semeada, ela se torna uma grande hortaliça, que até as aves do céu se aninham nela, encontram refúgio nela, fazem ninho nelas, vivem nelas, encontram refúgio, não é? E agora vemos que a comparação que Jesus traz aqui para falar acerca aos seus discípulos sobre a fé. E começa a falar da parábola do semeador. Porque uma foi semeada junto ao caminho, vieram as aves do céu, o maligno, e comeram a semente e tirou-as do seu coração, né, de alguma forma. Tirou aquela que foi tirada, foi arrebatada do seu coração, foi roubada. E Jesus estava a explicar deste tipo de corações. Porquê? Porque a seguir Jesus vinha este episódio. A seguir vinha este episódio, Jesus sempre usava certas situações para ensinar os seus discípulos, porque eles iriam herdar o reino. Eles iriam herdar o reino, as chaves do reino. Jesus veio entregar pessoalmente o reino. Eles iriam receber a herança da vida eterna. E ali estava Jesus com eles, ensinando, usando todas as situações para ensinar os seus discípulos, para prepará-los, para que depois da sua partida eles estivessem preparados para receberem a promessa do Pai e do Espírito Santo. Mas aqui vemos que ele começa a ensinar as parábolas. Aqui vemos que ele fala sobre a semente que neste coração. E aqui os discípulos, de alguma forma, representavam todo este tipo de corações. Porquê? Porque vemos que eles estavam infrutíferos. E podemos ligar a Marcos 11 a figueira infrutífera. E podemos ligar ao povo. E podemos ligar ao templo. E podemos ligar ao pecado. A raiz do pecado, por isso Jesus falou à figueira: seca-te. Mas aqui a situação é outra, mas está tudo interligado. Sobre a fé, sobre a confissão da fé, sobre restaurarmos a confissão da fé. E vemos que aqui, que falar Jesus sobre a semente pequenina de mostarda. Se tiveres, Jesus, há outra parte, Jesus diz: se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, direis a moreira, desarraiga daqui, precipita para ali, ou para o mar, precipita no mar, e tudo isso acontecerá. Pela fé, Jesus fala sobre isso. Então o primeiro aspecto que eu quero frisar aqui, venha comigo, diz que levantou-se um temporal tão grande de vento, que as ondas passavam por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava a dormir na popa. Ele estava a dormir na popa do barco, dormir numa almofada. O primeiro aspecto que nós frisamos aqui, que eu quero frisar, é que Jesus estava a dormir. Há aqui dois aspectos muito importantes que eu quero
trazer até si, esclarecer a si e a mim, porque talvez você nunca tenha visto isto desta forma. E é o Espírito Santo que traz palavra, traz revelação, é o Espírito Santo que revela a palavra. E por meio da revelação dá-nos o entendimento, como Jesus esclarecia, o mestre dos mestres esclarecia os seus títulos em relação às parábolas. Assim Deus também nos esclarece, nos dá revelação. E agora veja comigo, talvez você nunca tenha visto isto. Aqui o dormir, porquê que Jesus estava a dormir? Porque Deus não houve confissão de incredulidade. Eles confessaram aquilo que estava no seu coração. Porque isto era um facto, era real. Eles estavam assombrados, atemorizados, receosos da própria vida, porque o barco ameaçava naufragar com aquelas ondas imponentes, os ventos veementes. E então Jesus dormia. E isto aqui representa e revela-nos que Deus não houve incredulidade. Deus houve a confissão da fé. Despertaram dizendo: mestre, não será que nós precisamos? Aqui está, o coração fala do que a boca está cheia. Eles confessaram aquilo que a circunstância revelou. E muitas vezes isto vai suceder na nossa vida. Mas Deus, Ele por meio do Espírito Santo, Ele nos fortalecerá. E Ele nos ajudará. O Espírito Santo se levantará e nós nos mostrará como devemos agir. Ele nos dará força e vigor. Ele nos dará sabedoria. Ele nos dará palavra para nós falarmos. E os discípulos aqui receosos disseram: não será que nós precisamos? Começou o rock and roll. Ali começou o rock and roll. Eles estavam receosos, as pernas tremiam. Eu quase vejo o cenário, eles quase saltavam para o colo de Jesus. Eu disse: mestre, oh mestre, Senhor, não tu estás aí a dormir um pouco do barco e nós estamos aqui quase a não ir ao fundo. Vamos naufragar, Senhor, acorda, vamos naufragar. Eles ainda não percebiam quem estava ali. Aquilo foi feito para seu próprio benefício e para o nosso benefício, para a nossa própria edificação e crescimento espiritual. Então Jesus, primeiro aspecto, Deus não houve confissão de incredulidade.